Bom dia. A mensagem de hoje se encontra em 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 10, que diz assim, Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará e ficará purificada. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Olha para vocês verem como as coisas são engraçadas. Aqui nós estamos falando de um profeta muito usado por Deus e um guerreiro também muito usado pelo seu Senhor. Só que esse guerreiro era uma pessoa leprosa. E ele pensou, eu vou chegar até o homem de Deus e ele vai colocar a mão sobre mim, vai fazer sua oração e eu vou sair. E não foi assim. Simplesmente ele recebeu a mensagem de Geazi dizendo, vai e faça isso. E ele se indignou porque era uma pessoa renomada, era uma pessoa honrada, era uma pessoa admirada. Só que muita admiração não nos leva a canto nenhum. É necessário você jogar tudo o que você tem para alcançar o milagre de Deus. Não adianta você pensar que você tem o nome afamado diante de milhões, que você vai receber coisas, bênçãos, dádivas da parte de Deus. É se primeiro você não se humilhar, primeiro você não reconhecer o teu erro. E quando Deus, através do profeta, mandou Naamã ir no rio imundo, não foi para humilhar ele, foi para falar, as coisas imundas ficam no lugar imundo, porque tudo que eu tenho é santo. Seja santo como eu sou santo. Ele não entendeu isso no momento. E olha a importância de você ter uma pessoa do seu lado. Junto com ele existia também um soldado. E na humildade ele falou, pai, se mandasse o Senhor fazer coisas mais impossíveis, o Senhor não faria? E ele sim. E aquele soldadinho falou, que é de tão sacrificoso ao Senhor descer naquele rio, vamos? E ele foi, porque acima de quem quer ser humilde, ele tem que saber com quem ele está falando. Quantas das vezes a gente acha que nós somos humildes, quer chegar perto das pessoas, levando 3, 4 pedras, batendo no peito, falando, eu sou, eu posso, eu faço, eu mando. Não é assim. Tem que se humilhar. Por mais que você está com a razão, e talvez essa seja a parte mais difícil, é quando a gente sabe o que é certo, a gente tem um pouco de sabedoria e a gente vai ter que chegar e abaixar a cabeça, falar com voz mansa, de uma maneira que a pessoa vai entender. A pessoa vai olhar para você e vai falar assim, nossa, se ele está falando dessa forma, é porque tem algo ali com ele. Você sabe quais são as pessoas que mais têm que ser humildes? São nós que vivemos dentro de um lar, da nossa família. Somos nós que somos filhos. Temos que chegar para os nossos pais com humildade, porque na nossa casa, a autoridade é os nossos pais, os nossos irmãos mais velhos, os nossos avós, os nossos tios, até mesmo no ministério, a qual nós temos pastores, presbíteros, nós também temos que ser humildes para falar com eles. E eles, por nos conhecer, saber a maneira que nós estamos diante deles, vai quebrantar o coração. Então é necessário a gente ter alguém do nosso lado, a qual que vai saber conversar com nós a hora que nós mais precisamos. É muito importante a gente fazer escolha das nossas amizades. É muito importante a gente fazer uma reflexão de quem está ao nosso lado. Porque Davi vai falar no seu salmo,
Bendito é o homem que não senta na roda dos encarnecedores, que não senta na roda de quem comete pecado, adultério, crimes, na roda de quem está falando, fazendo fofoca, planejando mal contra a vida do seu próximo. Então a gente tem que saber do lado de quem a gente está andando. A gente tem que saber a voz de quem nós estamos ouvindo. Nós temos que saber aonde nós estamos indo e quem está indo conosco. Porque não é qualquer pessoa que tem que caminhar com nós. Não é qualquer pessoa que tem que estar aonde nós estamos. A palavra vai falar, eu não lembro agora o versículo, que se a pessoa ela não anda na mesma fé, nem saudar essas pessoas. Eu não estou falando para você rejeitar, eu não estou falando para você tirar pedra, eu estou falando para você analisar o que essa pessoa está fazendo e não vá fazer junto com ela. Não anda com ela na mesma rua para cometer as mesmas atrocidades que ela está fazendo. Não anda junto com ela para fazer fofoca, para cometer crimes, adultérios, prostituição. A gente precisa mostrar para as pessoas que nós servimos um Deus que liberta, que transforma, que cura, que muda qualquer situação. Se Ele tem poder para mudar o tempo, imagina o coração e a mente de uma pessoa. A minha pergunta para você, nessa manhã de hoje, com quem você está andando? O que você está ouvindo? Quais são os rios que você está preferindo mergulhar? Porque Naamã obedeceu. E foi tão grande o que Deus fez quando ele foi através desse rio. E ali ele se afundou 7 vezes. Que na última vez, olha para você ver, última vez, não foi na primeira, não foi na segunda, foi na última. Precisou ter perseverança. Porque a palavra foi 7 vezes. E ele encontrou rejeição. Tem rios mais limpos do que esse. Tem rios melhor do que esse, talvez até mais perto. Ele queria correr, cortar o caminho, chegar mais rápido. Muitas das vezes é no caminho que você vai meditando. É na distância que vai te trazer clareza. É na distância que você vai ouvir. E foi na ida que ele ouviu essa pessoa que estava do lado dele. E ao voltar, ele voltou limpo, purificado, com presentes para entregar na mão do profeta Eliseu. Mas o Eliseu não quis. Porque nem sempre a gente pode aceitar o que o outro ganhou, um derramamento de sangue. Porque aquele soldado era um homem sanguinário. Era assim que, naquele tempo, muitas guerras eram vencidas através de derramamento de sangue. Quantas pessoas inocentes não morreu? Quantas pessoas não sabiam nem por que estava acontecendo aquela guerra? E aqueles presentes era algo que não agradava aos olhos de Deus. Então o profeta não aceitou. Muitas das vezes a gente também não pode aceitar qualquer presente. Não é porque que a gente está na presença de Deus, que a gente está orando, que a gente faz algo, porque chega pessoas para te pedir uma palavra. Eu não estou falando de cargo, eu estou falando que existem pessoas que estão tão feridas, que estão tão machucadas, que tudo que elas precisam é um abraço. E quando você for usada por Deus para levar uma palavra, um abraço, um sorriso, não aceita que a pessoa venha te pagar por isso. Não aceita qualquer coisa, porque dependendo do que você vai aceitar, isso vai ser transformado em maldição na sua vida. Isso vai ser transformado em algo que, em vez de te trazer prosperidade, vai fazer você afundar. Porque se você for ler na mensagem, Geazi foi atrás de Naamã para receber os presentes. E a mesma lepra que foi lançada no rio, por causa dos presentes que Geazi aceitou,
ficou com ele. E ele ainda tentou mentir para o profeta. Não, eu não fui atrás dele. E o profeta falou: o que estava com Naamã vai ficar em você. E ele ficou leproso. Então a gente não pode aceitar qualquer coisa. Mas Naamã ficou muito agradecido. E ao sair dali, ele pediu: olha para você ver. Ele se tornou mais humilde do que o profeta. Ele pediu um punhado de terra para o profeta, que está aqui, ó. Eu poderia ler para você, mas a mensagem é um pouco maior. Ele falou assim: me dá um pouco de terra, uma carroça de terra, para quando eu tiver que entrar com meu Senhor no templo daquele idólatra, ele leva um pouco de terra. E aquela terra, ele também ia ser justificado. Aqui na palavra não fala se ele levou essa terra. Aqui não fala. Mas aquela terra também ia ser como uma idolatria. A humildade dele ia trazer maldição para a vida dele. Ele tinha acabado de ser limpo, purificado, largado a sujeira no meio da imundícia. Ele foi pedir. Ele não tinha consciência do Deus grandioso que nós servimos. Ele não tinha consciência do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele não tinha consciência do Deus que operava na vida de Eliseu, também podia operar na vida dele. E ele foi pedir um punhado de terra. Ele foi pedir algo que esse algo não ia abençoar ele. Mas como ele era acostumado a viver diante de tantas imagens, esculturas criadas por mãos de homem, ele também achou que se ele tivesse um punhadinho na mão dele, ele seria justificado para entrar ali. A lepra não ia voltar nele. Os mesmos defeitos não iam voltar nele. Nós estamos dessa forma. Nós estamos com o nome escrito no livro da vida e nós batemos no nosso peito e falamos assim: aí, eu sou santo, Deus escreveu meu nome no livro da vida, Jesus morreu para me salvar, para me libertar, eu sou liberto. E continua fazendo as mesmas coisas. Continua caminhando na mesma caminhada que andava. Continua usando as mesmas roupas, as mesmas atitudes. Aí eu pergunto: para que serviu o sangue de Jesus naquela cruz? Para que serve o nome escrito no livro da vida? O que adianta servir a Deus se próprio Jesus falou na palavra dele? Naquele grande dia, muitos falam: Senhor, no teu nome eu expulsei, eu preguei, eu ganhei almas. Sabe o que Deus vai falar para eles? O que adiantou? Você ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação. O que adiantou você fazer tantas coisas? Jejuar, orar, levar minha palavra, profetizar, ganhar almas, se no fundo de tudo, você estava cometendo tantas coisas que desagradou o Espírito Santo. Amém? Vamos meditar nessa mensagem hoje, que se encontra em 2 Reis. Vamos fazer melhor. Vamos meditar na Bíblia inteira. Amém? Que Deus possa te abençoar. Fica na paz do Senhor Jesus e na meditação desta palavra. Amém?